Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos ver e aprender sobre a fórmula Si. Para mim, uma das fórmulas das básicas, a mais versátil que nós temos. Vamos aqui sem enrolação falar sobre essa fórmula. Sempre que você for aplicar alguma fórmula no Excel, você deve começar com igual, né? Igual se. Quando você começa a digitar o nome da fórmula, pode ver que aparece aqui uh, as demais fórmulas que você poderia usar com essa mesma nomenclatura. Por exemplo, aqui, se eu quisesse uma outra fórmula, esquerda, por exemplo, tem aqui, depois a gente pode falar o que essas fórmulas fazem. Mas vamos com a fórmula Si de hoje, né? Assim que aparece ali, eu dou um tab no meu teclado e aí ela me pergunta, ela me fala o seguinte, que a fórmula Si ela é dividida em três partes. A primeira parte é o teste lógico, o Excel vai verificar se aquela lógica que eu estou aplicando é verdadeira ou não. A segunda parte da fórmula é o que o Excel deve fazer caso essa informação seja verdadeira. E a terceira parte é, caso a informação seja falsa, o que o Excel deve fazer. Vamos fazer a primeira fórmula de maneira bem simples aqui, mas saibam que a gente pode fazer muitas coisas com essa formulinha aqui que é básica. Vamos lá, teste lógico. O que eu quero verificar? Se o valor 9,8, no caso aqui eu estou clicando em B2, se B2 for maior que 5, eu coloco um ponto e vírgula. Quando eu coloco um ponto e vírgula, o Excel já me mostra que eu já fui para a segunda parte. O que o Excel deve fazer caso, aqui no caso eu vou colocar maior ou igual, né? Maior ou igual a 5. O que o Excel deve fazer? Ele vai me reportar a palavra aprovado. Ok, se não é maior que 5, então o Excel vai me reportar a palavra reprovado. Fecha o parêntese, ok. Ok, nesse caso eu tenho um reprovado na minha sala de aula. No último vídeo nós falamos aqui sobre travar ou não travar uma célula, né? Quando a gente tem fórmulas dinâmicas. Nesse caso aqui, igual a gente falou na última aula, o Excel, quando eu puxo para baixo aqui, o Excel está atualizando as fórmulas. Ó. Ele está comparando B3 com 5, aqui ele compara B4 com 5, B5 e por aí vai. E aí por isso ele consegue me reportar para cada célula aqui nesse caso, se ela está ok ou não. Só que nesse caso, por exemplo, nesse caso eu estou colocando 5 como um valor fixo, mas nem sempre eu vou ter essa condição. Às vezes, por exemplo, eu posso ter aqui, dependendo do humor, vamos lá, nota, vamos falar que eu sou um professor maoia, nota de aprovação, nota de humor para aprovação, certo? Então a minha nota agora é 5, beleza? Se eu colocar 5 aqui, eu não vou alterar nada, concorda comigo? Ó? Então eu vou apagar aqui, em vez de ser um valor fixo que eu coloquei, eu vou colocar como o valor da célula G2. Quando eu puxo para baixo, nada. Opa. Tá. Aí é importante o que a gente acabou de comentar aqui sobre travar, né, uma célula. Como é que eu faço para travar? Aqui vocês viram que o 4,5 aqui, ó, ele tá falando que tá aprovado.
Como é que eu travo essa célula aqui? Eu clico aqui entre a letra e o número e no seu teclado você vai apertar F4, beleza? Na parte de cima do seu teclado. Quando você puxar, ele vai novamente reportar aqui como reprovado. E o que é interessante nessa condição aqui? Em diversos momentos vocês podem precisar disso aqui. Não sendo como um valor fixo na sua fórmula, mas em um determinado lugar você vai determinar ali qual que é o seu valor mínimo de especificação, por exemplo. Ah, não, o mínimo de especificação é nota de 7.5. Se não for maior que 7.5, tá todo mundo reprovado. Deu um enter, ó, nesse exato momento aqui eu tenho 3 alunos reprovados. E a fórmula C é tão versátil que eu consigo fazer mais coisas com ela, né? Então, por exemplo, aqui, isso aqui é muito bom quando você tem condicionais e a gente muitas das vezes precisa de colocar fórmulas e condicionais. E se você deixa elas como valor fixo, igual a gente fez aqui no antes, você acaba não se dando bem, né? Então aqui, ó, por exemplo, nesse caso, se eu quiser colocar condicional, eu posso simplesmente vir cá, pegar essa fórmula e aplicar ela para toda essa área. Vamos lá, uma nova regra. Cadê? Usar uma fórmula. Aqui eu escrevo a fórmula. Então, quando eu puxar para baixo lá, formatar. Nesse caso aqui, é interessante o seguinte, ó. Se caso ele for aprovado, eu vou, como a gente falou na última aula, o Excel só entende 1 e 0. Então, se me reportar 1 aprovado, eu vou formatar preenchendo como verde. Mais cores, verde, ok, ok, ok. Deu errado. Deu errado. Onde eu errei? Não sei. Gerenciar regras. Já sei que aqui está errado. Quando você for colocar a fórmula, sempre verifique isso aqui, ó. Se quando você cola a fórmula, provavelmente pode aparecer entre aspas e aí ela não funciona. Dá um ok, dá outro ok, tá lá, ficou verde. Então toda vez que ela encontrar essa condição aqui, ela vai reportar verde na célula. Então, se não reportar verde, ela vai ficar sem colorir. E aí você poderia aplicar essa mesma fórmula aqui, ó. Pega aqui, formatação condicional, gerenciar regra, você cria uma nova regra, só que agora para ao contrário, né? B2 menor que G2 ali, vai ser uma condição verdadeira e aí você colore de vermelho e aí o reprovado seria colorido de vermelho ali. Vamos fazer essa aqui? Nova regra. Vou colar aqui de novo, ó. Só que eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. 1,0 e aqui em vez de ser maior vai ser menor ou igual. Se for menor ou igual, vou colorir de vermelho. Um ok, outro ok, puxou para baixo. Onde eu errei? Não sei. Vamos lá, formatação condicional, gerenciar regras. De novo, editar regra. Vamos apagar essas aspas aqui.
certinho. Ótimo. Essa é a fórmula Si. Só que a fórmula Si, ela não necessariamente precisa ser usada só dessa maneira. É interessante porque uma fórmula Si, ela pode ser associada com outra fórmula Si. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se tab, se o teste lógico, então vamos lá. Se A2 é igual, vamos colocar aqui o nome, opa, perdão, se A2 é igual, e que a gente vai pesquisar aqui, se ela for igual a Platão, se ela for igual a Platão, se ela for igual a Platão, eu quero que ela me reporta C2, beleza. E se não for igual a Platão? Eu quero que ela me ah, tá. Não, vamos fazer ao contrário aqui, ó. Se vamos fazer ao contrário que vai ser legal. Se C2 igual aprovado, se o aluno foi aprovado, eu quero saber o nome dele. Se essa sentença for verdadeira, eu quero saber o nome do aluno. Se for falsa, eu quero que apareça vazio. Ah, não. Se for falso, eu quero que apareça eu quero que apareça. Vamos colocar outra fórmula se aqui. Se for falso, se uh, se tab. Aí aqui a gente pode fazer uma outra fórmula. Se essa nota é menor que isso dividido por 1,5, aí aqui eu estou entrando em outra fórmula, né? Beleza. Se for menor que 1,5, o que é que eu vou fazer? Menor que 3,75. Se ela for menor que 3,75, o que ela vai fazer? Vai me reportar a palavra imediatamente reprovado. Ok. Se não for, se for maior, vamos colocar em recuperação. Beleza? Então aqui, vamos fechar essa aspas aqui, fechar os colchetes e dar um enter. Ó, se C2 é igual a aprovado, reporta o nome do aluno. Caso contrário, muito bom aqui, porque deu uma condição em que ela não conseguiu executar. Então Platão está aprovado, Heráclito aprovado, Sócrates em recuperação. E aqui nós temos um que se encaixa na seguinte condição. Vamos mostrar aqui, ó, mostrar as etapas do cálculo. Se, ó, no caso aqui, C5. C5 é falso.
Se ele é falso, aí nós já entraríamos em outro se. B5 é menor que G. Ah, aqui tem um detalhe. Ó. Nós não travamos a célula G2 novamente. Ótimo. Tem que acontecer isso mesmo. Vamos travar. F4. E agora eu vou puxar tudo para baixo. Por que apareceu isso aqui? Porque ela está pegando um ponto em que não existe nada, né? Se eu colocasse mais alunos aqui, aí apareceria. Mas ó, Platão está aprovado, Heráclito aprovado, Sócrates em recuperação junto com Ulisses, Heitor está imediatamente reprovado e Hércules, assim como Pitágoras, estão aprovados. É uma maneira simples de exemplificar como que você pode usar a fórmula Si. E aqui existem várias condições que a gente pode aplicar isso aqui. Beleza? Vamos parar o vídeo aqui.